Carl Jung acreditava que o desejo nunca é apenas superficial. É sobre a sombra. E de todos os desejos, o desejo sexual é o mais poderoso, o mais perigoso e o mais enganoso. Promete prazer, mas por baixo dessa promessa, jaz algo mais sombrio. Obsessão, dependência e, eventualmente, autodestruição. Pense sobre isso por um momento. O desejo sexual é a única força capaz de anular a razão, sabotar a lógica e dobrar até mesmo a vontade mais forte. Homens e mulheres que são disciplinados em todas as outras áreas da vida desmoronam quando ficam presos em sua teia. Impérios inteiros colapsaram por causa dele. Reis, líderes e grandes pensadores foram destruídos não por inimigos no campo de batalha, mas pelo desejo que não conseguiram controlar. A história está repleta de exemplos. Marco Antônio abandonando Roma por Cleópatra, o rei Eduardo Otoite abdicando do trono pelo amor de Wallis Simpson, ou incontáveis personalidades públicas que perderam tudo por escândalos sexuais. Jung argumentaria que isso não é coincidência. É arquetípico. O desejo sexual desperta a sombra em sua forma mais pura. Mas por que isso acontece? Por que algo tão natural se torna tão destrutivo? A resposta está no inconsciente. Jung ensinou que o inconsciente não carrega simplesmente memórias. Ele carrega instintos, arquétipos e projeções. O desejo sexual é um dos instintos mais primitivos que temos. E quando é reprimido, distorcido ou deixado inconsciente, ele assume o controle de nós de maneiras destrutivas. O desejo, em sua essência, não é sobre a pessoa que você quer. É sobre a ferida que você carrega. Você não anseia apenas por um corpo. Você anseia por validação, por controle, por cura. Você projeta na outra pessoa aquilo que sente que lhe falta. E quanto mais desesperadora essa falta, mais consumidor se torna o desejo. Esta é a razão pela qual o anseio sexual frequentemente parece insuportável, tão irracional, até mesmo humilhante. Não é apenas luxúria, é seu inconsciente gritando por algo mais profundo. E é aqui que a armadilha começa, porque aquilo que você busca nesse desejo nunca é verdadeiramente encontrado na outra pessoa. Não importa quão intensa seja a conexão, não importa quão apaixonado seja o encontro, isso não curará a ferida dentro de você. O inconsciente não é satisfeito pela posse. Ele prospera no anseio. É por isso que no momento em que você tem o que queria, o desejo muda de direção. A chama morre ou, pior ainda, se transforma em obsessão, exigindo mais e mais até que o consuma completamente. Jung chamaria isso de o perigo da projeção. Quando você projeta sua sombra em outra pessoa, você a transforma em um símbolo de seu eu perdido. Ela se torna não apenas um parceiro, mas seu salvador, sua obsessão, sua droga. E como qualquer droga, quanto mais você consome, mais ela o destrói. Esta é a razão pela qual tantos relacionamentos que começam em fogo terminam em cinzas. A própria intensidade que parecia destino se revela como vício. A pessoa que você idealizou como sua alma gêmea, de repente se torna a fonte de sua angústia mais profunda. A história nos mostra exemplos incontáveis. Pense em homens que desistiram de poder, fortuna, até mesmo da vida em busca do desejo. Pense em mulheres que perderam sua identidade, perseguindo um homem que pensavam que as completaria. Essas histórias não são acidentes, são padrões psicológicos. O desejo sexual, quando inconsciente, se volta para dentro como um veneno. O que começou como atração se torna dependência. O que começou como paixão se torna destruição. E isso não para nos relacionamentos. Jung advertiu que o desejo descontrolado infecta toda a psique. Ele drena a energia de seus objetivos, seu trabalho, seu propósito. Ele o afasta da individuação, de se tornar seu verdadeiro eu, e o prende em ciclos de obsessão. Você pensa que está perseguindo o amor, mas está realmente correndo em círculos dentro de sua própria sombra. Cada relacionamento fracassado, cada desilusão amorosa, cada noite consumida pelo anseio é um espelho mostrando a mesma verdade. Aquilo que você está perseguindo não está lá fora. Está dentro.
Mas a maioria das pessoas nunca vê isso. Elas confundem luxúria com amor, obsessão com conexão e vício com paixão. E porque a sociedade recompensa o desejo superficial, porque a mídia glorifica a luxúria e a faz parecer liberdade, as pessoas continuam caminhando direto para a armadilha. Elas continuam se destruindo sem perceber. Aqui está a verdade mais sombria. O desejo sexual não apenas o consome emocionalmente, ele o destrói psicologicamente. Ele ensina você a entregar seu poder, a abandonar seus valores, a trair a si mesmo. Quantos homens sacrificaram sua dignidade por um momento de luxúria? Quantas mulheres silenciaram sua intuição por causa do poder da atração? Estes não são pequenos erros, são atos de autodestruição. E, no entanto, Jung argumentaria que essa destruição tem significado. A sombra não é má, ela é uma professora. Quando o desejo o arruína, quando o deixa vazio, quebrado, humilhado, está mostrando a parte de si mesmo que você ignorou. A parte que anseia não por sexo, mas por integridade. A parte que está desesperada não por um corpo, mas por reconhecimento, amor e aceitação. A destruição é uma mensagem. Você não pode escapar de si mesmo através de outro. Para entender completamente como o desejo sexual se torna autodestrutivo, precisamos mergulhar mais fundo no conceito junguiano de projeção. Quando projetamos nossa sombra em outra pessoa, não estamos realmente vendo quem ela é. Estamos vendo o que precisamos que ela seja. Essa pessoa se torna um repositório para todos os nossos aspectos não integrados. Se nos sentimos inadequados, projetamos poder nela. Se nos sentimos vazios, projetamos completude. Se nos sentimos perdidos, projetamos direção. Mas a realidade é que nenhuma pessoa pode carregar o peso de ser tudo o que você precisa para se sentir inteiro. Esta é a tragédia central dos relacionamentos baseados em projeção. Eles estão condenados ao fracasso desde o início, porque são construídos sobre uma ilusão. A pessoa real por trás da projeção eventualmente emerge, e quando isso acontece, a desilusão é devastadora. Jung identificou vários arquétipos que se manifestam através do desejo sexual. O arquétipo da ânima no homem e do ânimos na mulher representa o aspecto contrassexual da psique. Quando esses arquétipos não são integrados conscientemente, eles são projetados no mundo externo, criando padrões destrutivos de relacionamento. O homem que não integrou sua ânima pode se encontrar constantemente perseguindo mulheres que representam aspectos femininos que ele rejeitou em si mesmo. A mulher que não integrou seu ânimos pode se encontrar atraída por homens que incorporam qualidades masculinas que ela não desenvolveu. Esses padrões se repetem porque o inconsciente está tentando chamar atenção para o que precisa ser integrado. Mas enquanto permanecermos inconscientes desses processos, continuaremos a ser vítimas deles. Mas há outra camada nesta análise. A sociedade moderna manipula essa vulnerabilidade psicológica de maneiras sofisticadas e destrutivas. A cultura contemporânea glorifica a luxúria de maneiras que teriam sido impensáveis em civilizações anteriores. Publicidades usam imagens sexuais para vender produtos que não têm nada a ver com sexo. Redes sociais recompensam conteúdo provocativo com likes e engagement. Filmes e música idolatram a obsessão como amor verdadeiro. E assim, as pessoas são constantemente condicionadas a acreditar que perseguir o desejo sexual é natural, necessário, até mesmo heróico. Mas por baixo desse glamour está a exploração. Quanto mais você persegue o desejo, mais você é controlado por sistemas, por pessoas, por sua própria sombra. A indústria pornográfica, por exemplo, lucra bilhões explorando e distorcendo a sexualidade humana, criando expectativas irreais e viciando milhões em fantasias que nunca podem ser satisfeitas na realidade. Aqui está a verdade dolorosa. Você não está viciado na pessoa que deseja. Você está viciado na sensação da projeção, na fantasia, na ilusão. E essa ilusão sempre o trairá, porque nunca foi real para começar. A pessoa que você ama, obsessivamente, não é realmente ela. É uma tela em branco na qual você pintou todos os seus desejos não realizados.
todos os seus aspectos não integrados, toda a sua fome espiritual não saciada. Quando a pessoa real emerge por trás dessa projeção, a desilusão é inevitável. Jung nos oferece o único caminho para sair dessa armadilha: a consciência. Ver que a atração magnética que você sente por alguém destrutivo não é sobre eles, é sobre você. Perceber que seu inconsciente está o arrastando de volta à sua ferida, não para a frente em direção à cura. Reconhecer que o desejo, a menos que seja tornado consciente, sempre escolherá a pessoa que o machuca. Esta é uma das observações mais perturbadoras de Jung. Frequentemente somos mais atraídos por pessoas que replicam nossos padrões de ferida original. Se você foi negligenciado na infância, pode se encontrar atraído por pessoas emocionalmente indisponíveis. Se você foi abandonado, pode ser magnetizado por pessoas que eventualmente o deixarão. Isso acontece porque o inconsciente está tentando resolver traumas não processados. Ele acredita que se puder vencer dessa vez, se puder fazer a pessoa emocionalmente indisponível se abrir, se puder fazer a pessoa que abandona ficar, então o trauma original será curado. Mas isso é uma ilusão. Você não pode curar feridas passadas através de relacionamentos presentes. A única maneira de curar é enfrentar diretamente a ferida original, integrá-la conscientemente e parar de tentar resolvê-la através de outros. Carl Jung acreditava que o que acontece na psique individual eventualmente se manifesta no coletivo. A mesma sombra que consome uma vida individual também consome culturas inteiras quando não é controlada. E em nenhum lugar isso é mais visível do que na forma como as sociedades lidam com o desejo sexual. Porque quando o desejo é adorado, quando a luxúria se torna o valor mais alto, a destruição não é apenas pessoal, é civilizacional. A história está cheia de advertências. Pense na Roma antiga. Em seu auge, Roma era disciplinada, estruturada e guiada pela filosofia e pela lei. Mas conforme cresceu mais rica, a cultura mudou. Pão e circo substituíram a filosofia. A disciplina colapsou sob a indulgência. O império despejou sua energia em espetáculo, excesso e luxúria. A indulgência sexual se tornou entretenimento. O prazer se tornou a busca mais alta. E logo depois, o império apodreceu de dentro para fora. As muralhas de Roma não colapsaram apenas por causa dos bárbaros. Elas colapsaram porque a luxúria havia esvaziado o império de dentro. Jung chamaria isso de possessão coletiva da sombra. Assim como indivíduos projetam seus desejos reprimidos em outros, sociedades projetam suas sombras na cultura, arte e política. Quando uma sociedade reprime sabedoria, responsabilidade e autocontrole, ela libera seus opostos: indulgência, imprudência e luxúria sem limites. A própria coisa que uma vez tornou a cultura forte, disciplina, torna-se desprezada. E o que é celebrado em seu lugar? Desejo, prazer, estupidez disfarçada de liberdade. Mas Jung também advertiu que o inconsciente é implacável. Qualquer coisa que seja negada retornará de forma destrutiva. Quando a sabedoria é reprimida, o caos se ergue. Quando a contenção é ridicularizada, o vício se espalha. Quando o amor é substituído pela luxúria, a destruição se segue. Isso não é apenas história antiga. Está acontecendo agora. Olhe para a cultura moderna. Imagens sexuais estão em todos os lugares. Publicidade, redes sociais, filmes, música, tudo está encharcado de luxúria. Jovens são condicionados a acreditar que seu valor vem de ser desejável ou de perseguir o desejo infinitamente. Aplicativos transformam atração em um jogo. Pornografia transforma intimidade em consumo. Relacionamentos são reduzidos a validação, status e prazer temporário. E enquanto as pessoas se sentem livres, estão se tornando escravas. Escravas de seus próprios impulsos, escravas de um sistema que lucra com seu vício. Jung diria que esta é a sombra coletiva de nossa era. Afirmamos valorizar liberdade, amor e individualidade, mas o que realmente recompensamos é indulgência. O que celebramos é luxúria.
E o que ignoramos é sabedoria. O resultado: uma geração inteira se afogando em autodestruição disfarçada de liberação. Jung frequentemente falava do arquétipo do trapaceiro, uma figura que engana, seduz e manipula. Nos tempos modernos, o desejo sexual frequentemente desempenha esse papel. Promete liberdade, mas entrega correntes. Promete conexão, mas entrega vazio. Promete realização, mas entrega arrependimento. E porque o arquétipo do trapaceiro é tão sedutor, as pessoas caem nele repetidas vezes. Sociedades inteiras o celebram, sem perceber que estão sendo destruídas pelo que recompensam. Considere isso. Quando o desejo domina, a sabedoria é ridicularizada. O filósofo torna-se irrelevante. O pensador torna-se ignorado. Líderes ascendem, não porque são sábios, mas porque são charmosos, atraentes ou escandalosos. A cultura começa a valorizar estimulação sobre substância. E quando essa mudança se torna completa, o colapso já está a caminho. Jung argumentaria que a queda não é súbita. É o resultado natural de adorar os deuses errados. E aqui está a verdade mais sombria. Civilizações que glorificam a luxúria não são apenas destruídas de fora. Elas voluntariamente se autodestruem. Elas trocam sobrevivência a longo prazo por prazer a curto prazo. Elas sacrificam gerações futuras pela indulgência presente. Elas riem da disciplina até que sua risada seja abafada pelo colapso. Esta é a razão pela qual Jung insistiu que a sexualidade deve ser tornada consciente. Não negada, não demonizada, mas confrontada. Porque quando o desejo sexual permanece inconsciente, ele não apenas arruína vidas individuais, destrói sociedades. O indivíduo viciado em luxúria torna-se a sociedade viciada em espetáculo. O homem que se trai pelo desejo torna-se a cultura, que se trai pelo entretenimento. Pense em sua própria vida. Quando você viu pessoas destruídas por perseguir a luxúria, quando você viu alguém abandonar tudo, família, carreira, dignidade, por um desejo que não conseguia controlar, multiplique isso por milhões e você compreenderá por que civilizações caem. A degradação moral individual se torna degradação cultural quando atinge massa crítica. Mas vamos tornar isso ainda mais pessoal e específico. Quantas pessoas perdem anos de suas vidas perseguindo validação sexual? Quantas sacrificam carreiras, amizades e saúde em busca de relacionamentos que as destroem? Quantas repetem os mesmos ciclos tóxicos porque confundem luxúria com amor? Estas não são apenas tragédias pessoais, são sintomas de uma doença coletiva. Porque quando milhões vivem dessa forma, a própria sociedade se enfraquece. Uma cultura não pode ser forte quando seu povo é escravizado por suas próprias sombras. Mas Jung também nos lembraria da esperança. A sombra, embora destrutiva, também é uma professora. Se você a confrontar, se a trouxer à consciência, o desejo não mais o escraviza. Ele se transforma em energia para crescimento, para criação, para intimidade verdadeira. Uma sociedade que honra a sabedoria junto com o desejo pode sobreviver. Um indivíduo que integra sua sombra pode se elevar acima do vício. A chave não é negação, mas consciência. Então, como tornamos o desejo consciente? Jung sugere várias abordagens. Primeiro, a autoobservação brutalmente honesta. Comece a notar seus padrões. Por que tipo de pessoa você se sente atraído? Que qualidades elas têm que você sente que lhe faltam? Que feridas da infância esses relacionamentos parecem repetir? Segundo, a retirada da projeção. Quando você se encontrar intensamente atraído por alguém, pergunte-se: o que eu estou vendo nesta pessoa que na verdade pertence a mim? Que aspecto não desenvolvido de sua própria personalidade você está projetando nela? Terceiro, o trabalho com sonhos. Jung acreditava que os sonhos revelam aspectos inconscientes de nossa sexualidade. Preste atenção aos temas sexuais em seus sonhos. Eles frequentemente mostram dinâmicas de poder, feridas não curadas e aspectos da personalidade que precisam de integração. Quarto,
A confrontação direta com a sombra. Isso significa enfrentar aspectos de si mesmo que você preferiria negar. Se você está viciado em validação sexual, pergunte-se: que vazio dentro de você está tentando preencher? Se você é atraído por pessoas destrutivas, que parte ferida de você está tentando curar através delas? Jung via a integração consciente da sexualidade como parte crucial do processo de individuação. Tornar-se quem você realmente é. Isso não significa reprimir ou negar o desejo sexual, mas integrá-lo de forma madura e consciente. Uma sexualidade integrada não é baseada em carência, projeção ou vício. É baseada em plenitude, escolha consciente e amor genuíno. Quando você não precisa de outra pessoa para se sentir completo, você pode escolher estar com ela porque genuinamente aprecia quem ela é, não porque precisa que ela preencha um vazio em você. Quando o desejo é tornado consciente, ele se transforma. Em vez de ser uma força destrutiva que o arrasta para relacionamentos tóxicos, torna-se uma energia criativa que pode ser canalizada para arte, trabalho significativo, crescimento espiritual e relacionamentos genuinamente íntimos. Esta transformação não acontece da noite para o dia. É um processo que requer coragem, honestidade e frequentemente ajuda profissional. Mas é possível, e Jung acreditava que é essencial não apenas para o bem-estar individual, mas para a saúde de nossa civilização. Cada indivíduo que faz o trabalho de integrar conscientemente sua sexualidade contribui para a cura coletiva. Como Jung disse, não há transformação da escuridão em luz e da apatia em movimento sem emoção. A emoção, incluindo o desejo sexual, não é o problema. O problema é a inconsciência. Quando trazemos consciência para nossos desejos, mais primitivos, eles se tornam aliados no processo de crescimento, não inimigos que nos destroem. Então, aqui está a verdade que Jung queria que enfrentássemos. O desejo sexual não é mau. Mas quando permanece inconsciente, ele se transforma de paixão em veneno. Promete liberdade, mas o acorrenta. Promete amor, mas entrega obsessão. E se você deixar que ele o governe, ele não apenas destruirá relacionamentos, destruirá você. Pergunta fundamental é esta: você está controlando o desejo ou o desejo está controlando você? Por que o desejo sexual se transforma em autodestruição? Porque nunca é apenas sobre sexo. É sobre poder, controle, cura, projeção e sombra. Quando deixado inconsciente, ele corre solto puxando você para escolhas que traem quem você é. Quando adorado, torna-se seu mestre. E quando ignorado, retorna como obsessão, mais forte do que nunca. Jung não queria que você matasse o desejo. Ele queria que você o confrontasse, porque somente quando você o torna consciente, ele para de destruí-lo e começa a transformá-lo. Escolha é sua. Permanecer escravo de suas projeções inconscientes ou embarcar na jornada corajosa da integração consciente. Uma leva à destruição repetida, a outra, a verdadeira liberdade e a possibilidade de amor autêntico. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à verdadeira realização humana. Como Jung nos lembra, não podemos curar o que não conseguimos enfrentar, e não podemos enfrentar o que não conseguimos sentir. A jornada para tornar o desejo consciente é, em última análise, a jornada para se tornar completamente humano. Esta é uma exploração das ideias de Carl Jung sobre sexualidade, desejo e a sombra psicológica. Se este conteúdo ressoou com você, considere procurar orientação profissional para explorar esses temas mais profundamente em sua própria vida. A jornada da consciência é melhor empreendida com apoio adequado.